O Mark Tawil. A fotinho do Mark. Muito bem. O Mark Tawil é sócio da Tawil Comunicação. Ele é jornalista. Algumas pessoas já devem ter lido a coluna dele na Época Negócios. Ele tem um programa na Jovem Pan. Ele é embaixador da Nespresso. E ele faz um monte de outras coisas que eu não vou dar o spoiler total. Então, Mark, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar com a gente nessa manhã de sexta-feira, 1º de maio. Eu convido o Mark a entrar na tela com a gente. Olá, Mark. Mergulhando. Mergulhando. Olha! Bom Chegou dia. com tudo. Cheguei com tudo. Bom dia. Super feliz de estar aqui. Tô parecendo um fantasma, mas é que eu tô assim, só para contextualizar, eu tô dentro de um quarto, numa casa em Atibaia, que é uma casa da avó da minha esposa, que se foi dias atrás, é uma pena, senhora Eva, e eu tô aqui num quarto, então, torcendo para que tudo dê certo, para que eu possa contribuir um pouco com Init Day. Eu estou imensamente feliz em estar aqui. Obrigado a você. Olha, estou com o dono da festa, então é uma honra para mim estar aqui, Joseph, muito feliz. E eu fiz um exercício para estar aqui com você hoje, de resgate de muitas coisas que eu estava ouvindo e muitas coisas que eu estava lendo, para eu poder formular uma teoria própria em relação à questão da comunicação em especial. Então, esse bate-papo de hoje aqui vai ser um imenso laboratório para uma palestra que eu vou criar a partir do dia de hoje. Então, desde já, muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que vai assistir, especialmente a Init. Legal. Só um detalhe, a festa é de todos nós. Eu não me considero o dono da festa. A festa é da Crowd Economy. Assim, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem vier. Adorei. Mark, a gente se falou na segunda-feira. Sim. E eu estava te comentando, me falaram que quem fala muito, há um tempo atrás, me falaram, quem fala muito erra muito. Uhum. E chegou esse negócio que, não sei se nunca tinha acontecido, ou tinha acontecido há 100 anos atrás, enfim, não tem ninguém que hoje é adulto que estava lá em 1918. Uhum. E as pessoas que se comunicaram rápido, algumas erraram, ou que se comunicaram muito, algumas erraram e erraram feio. Uhum. E eu continuei trabalhando para cuidar da Init, cuidar da minha família, cuidar de mim, e falei, eu vou ficar aqui quietinho do ponto de vista público, né, porque eu tenho postado já há alguns anos meus pensamentos, provocações, falei, acho que não está na hora de provocar ninguém, talvez esteja na hora de anti-provocar. Então eu optei por ficar quietinho durante algumas semanas, e na segunda, com uma injeção de energia da Vanessa e do Paulo, eles sabiam desse meu sonho de ressignificar o dia do trabalho, descanso esquisito, né? Um dia de amor ao trabalho, de gente que põe alma no que faz, que gosta muito, que a tua simples existência, Marco, qualquer coisa que você posta, você fala, me anima, né? Eu falei isso na minha sessão, todos que estão aqui hoje, a forma que vocês se relacionam com o trabalho, seja ele voluntário ou o trabalho for profit que vocês fazem, me preenche, né? E aí eu estava te comentando que na segunda, se não fosse a injeção deles de adrenalina e de energia, põe de pé esse sonho. E aí desenhamos esse evento já na própria segunda, provavelmente ele estava em algum lugar da minha cabeça antes. E quando eu te liguei, eu falei, Mark, eu estava quietinho e eu não sabia direito como comunicar, e agora eu vou comunicar o que eu sei de melhor, que é o amor ao trabalho, que é ir para frente, é convidar as pessoas que têm uma energia e um conhecimento e que podem ajudar as pessoas a saírem da onde estão. E aí você falou, esse é o momento das pessoas se comunicarem. Nas primeiras semanas perdi clientes na Tawil Comunicação, mas agora está entrando cliente novo. Pessoas físicas e pessoas jurídicas têm que se comunicar. Então, minha abertura está feita. Me conta, e conta para todo mundo, como que é para se comunicar e por quê. Pois é. Então, assim, a gente precisa primeiro contextualizar um pouco o que está acontecendo em termos espirituais, sem falar de religião, mas em termos humanitários, em termos corporativos, como foi falado aqui no bate-papo anterior e como você citou agora. A gente não está no mesmo barco.
A gente está em barcos diferentes na mesma tempestade. Isso significa, basicamente, que todos nós temos uma realidade a ser adaptada. Mas existe um pano de fundo disso tudo que aconteceu aqui nesse Day e que eu estou trazendo para a questão comunicativa, que passa por 4 pilares. A crise passa por 3. A crise é uma crise de saúde, saúde financeira e saúde mental. Essa é a grande crise. Você tem pequenas subcrises, no nosso caso do Brasil, política, de liderança, de comunicação também. Então aí já tem, você vai vendo o tamanho da erupção. E por fim, eu acredito, para que a gente possa enfrentar o novo normal e que a gente possa sair maiores do que a gente entrou, e todo mundo tem perdas. Eu perdi meu pai faz um mês, provavelmente decorrência da Covid, porque a gente teve Covid, ele teve uma pneumonia com 80 anos, então não tem algo pior do que você perder uma pessoa. E a gente está vendo pessoas morrerem aos montes. Então, é preciso contextualizar que todo mundo vai ter alguma perda. A questão é o que você faz com isso, como é que isso te afeta. Então, eu vejo que existem 4 pilares aqui, que eu uso muito na questão de comunicação, mas também que valem na questão, por exemplo, da gestão, ou se você tem uma empresa, na tua visão corporativa. A primeira delas é cooperação. A gente precisa cooperar para sair disso juntos. A gente precisa se dar as mãos nesse momento e entender que flexibilizar, que olhar para os lados, que todo mundo é importante, que tem um despertar de consciência de que é preciso entrar de verdade numa economia colaborativa, ela não teria esse nome se não fosse colaborativa, é o que vai reinar nos anos 2020, pelo menos. Então, a década que começa no ano que vem vai partir muito disso. Então, a questão de cooperação. O segundo ponto que eu vejo em comunicação é adaptação. A gente precisa adaptar a nossa mensagem. A gente precisa entender que, nesse momento, uma foto para falar de uma festa com um monte de gente não pega bem. Então, assim, a gente precisa cooperar com os stakeholders, precisa cooperar com a nossa audiência, mas também se adaptar ao novo normal. Também mostrar para essas pessoas que o mundo já mudou. Ele não vai mudar na pós-pandemia, ele já mudou. Então, se adaptar, compreender melhor que momento está o teu cliente, teu stakeholder, que momento que eu devo postar, e qual tipo de tema, vai fazer muita diferença. O outro ponto que eu vejo é a inovação. Então, a inovação, na verdade, nada mais é do que aquilo que você faz com a adaptação. Você se adaptou, você parou, estabilizou, mas você precisa crescer. Você precisa encontrar um novo caminho para colher resultados diferentes. Em comunicação não é diferente. Ou seja, como é que as empresas de comunicação estão se adaptando e como é que elas estão inovando para prover serviços e tipos de mensagem que vão fitar com esse novo normal, com essas novas pessoas que já perderam entes queridos, que quebraram, que viram amigos quebrar, que estão convivendo com a morte diariamente, que é algo novo aqui no Brasil, embora a nossa cultura brasileira seja completamente destrambelhada, as pessoas estão na rua, mas existe uma convivência com a morte que não tinha aqui fazia muito tempo. E, por fim, transformação. Como é que eu transformo as pessoas? Como é que eu impacto? Como é que eu mudo as vidas? Que é o propósito desse bate-papo de hoje, em todos os horários. Então, veja, cooperar, adaptar ou se adaptar, inovar depois que se adaptou, quer dizer, escolher os caminhos e, por fim, impactar, transformar. Eu vejo, Joseph, que para a gente sair disso, a gente precisa ter mais perguntas. Estou com uma cola aqui, tá? Mais perguntas do que respostas. E eu vejo algumas perguntas muito úteis nesse momento. Então, se você quiser agora interagir, depois eu posso fazer as perguntas, para não ficar falando muito aqui. Não, pode fazer as perguntas. Você me deixou curioso. Então, as perguntas que eu me faço enquanto comunicação, seja eu tendo uma agência, que é a Tauil Comunicação, seja eu falando na HSM como conselheiro, seja eu falando na revista HSM Management, na Jovem Pan, ou na própria Apple Negócio, mas a comunicação P2P, people to people, eu com a minha esposa, eu nas minhas redes sociais, sem ter alcance, mas influência, que é diferente, né? Ser popular do que ser influente. Influente, você pode influenciar 5 banqueiros numa sala. Ser popular, você pode falar para 100 mil pessoas, mas aquelas pessoas podem não comprar um papel higiênico de você. Então, existe uma diferença entre ser popular e ser influente. É bom ter os dois. Como é que eu posso ser útil nesse momento? Como é que eu posso ser útil nesse momento, enquanto comunicação? Para o meu cliente, para quem está me lendo, para quem está me ouvindo, para quem está conversando comigo na porta do prédio, que mensagens eu comunico e que eu preciso ser lembrado, ou vou ser lembrado por elas depois. Você citou aqui no começo do papo um monte de empresário que trocou os pés pelas mãos, ou um monte de gente que acabou trocando os pés pelas mãos. Essas pessoas vão ser lembradas. Isso não vai se dissipar
tão cedo. A Gabriela Pugliese vai ficar anos sendo lembrada pela festa que ela fez. Anos, anos. Até 70 anos as pessoas vão lembrar que um dia, no maior surto mortal da história do planeta recente, ela deu uma festa e brindou gritando dane-se a vida, e não com essas palavras. Depois, segunda pergunta, o que eu posso fazer pela sociedade nesse momento? Como é que eu posso ser útil? O que eu posso fazer pelo bem maior? Como é que minha comunicação, as mensagens que eu emito, os sinais que eu emito, podem realmente fazer a diferença na vida de alguém? Se eu postar, que nem eu postei ontem, que eu dei máscaras para os meus porteiros, que é um nada, são R$ 40 perto do que eles passam, isso não vai inspirar alguém a fazer a mesma coisa? Terceira, esse momento é um momento de espera, esse momento é um compasso que a gente está vivendo. Então, que tipos de oportunidades eu posso oferecer para as pessoas através do meu trabalho, da minha comunicação? De novo, como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso cooperar? Como é que eu posso inovar para ajudar pessoas? Como é que eu posso transformar? Eu acho que tudo que a gente fala em termos de comunicação, Joseph, a partir de agora, vai partir de uma palavra que está surrada, mas que é verdadeira, que é propósito. Você pode chamá-la de missão, você pode chamá-la de intenção, que é o que eu prefiro, mas precisa ser de dentro para fora. E aí, depois, ainda nesse bate-papo, a gente fala um pouco desses pilares, né? Porque a gente já falou da essência, a gente já falou um pouco da ação, mas existem outros pilares aqui em termos de comunicação que são muito úteis quando a gente fala de empresa. Seja você de comunicação ou uma empresa que não seja de comunicação, mas que tenha a comunicação como um skill transversal. Mark, que exemplo que você pode dar de uma empresa que está se comunicando bem, seja um cliente seu ou não? Olha, eu vejo muitas empresas e pessoas se comunicando bem. Quero começar por esse bate-papo de hoje, porque se comunicar bem, de novo, você não precisa ser a Visa do Brasil só para comunicar bem, ou o McDonald's para comunicar bem, você não precisa ser gigante para comunicar bem. Então, qualquer ação de comunicação propositiva, que traga uma consciência, que traga uma curadoria de temas, e que não seja Deus me live, assim, ligar a tela e falar por falar, ou aparecer por aparecer, já está fazendo. Deus me livre. Então, assim, já está fazendo bem. Óbvio que existem empresas que têm um marketing muito agressivo, muito inteligente, como a Reserva, por exemplo, que faz um trabalho em termos de marketing e de visibilidade, ela está correndo na crise, ela está acelerando as mensagens de comunicação. Você tem o pessoal da Vtex, o Alfredo Soares, que está trazendo lives, trazendo pessoas. Comunicação não é só peça de comunicação, é a mensagem mesmo. Quer dizer, que mensagens que essas empresas estão passando? Alguns bancos, por exemplo, como o Itaú, que fez uma mega doação, teve gente que gostou e que não gostou, mas, gente, é 1,2 bilhão de reais. Isso é um dinheiro que vai fazer diferença. Então, você tem governos fazendo, .govs fazendo ações propositivas, todo mundo que está fazendo uma ação que muda um pouco o jogo, desde Condzilla na periferia, levando artistas do funk para distribuir cesta, isso é comunicação. Você tem, por Marco, exemplo... você está falando sobre isso, eu estou pensando o seguinte, alguns momentos eu deixei de me comunicar porque eu ponho o dedo na ferida e tem gente que, a maior parte das pessoas entende como, poxa, essa pessoa está se dedicando a compartilhar o conhecimento dela, para colocar o dedo na minha ferida, para doer e para eu melhorar. Só que tem outras que não entendem. E aí a gente atrai o tal dos haters. Você tem, se não me engano, no LinkedIn 500 mil seguidores, é esse o número? 500 mil seguidores. Top voz do LinkedIn, 500 mil seguidores. E eu te vejo nos posts sempre ultra sensato. Para mim você é uma referência. Que bom. Obrigado. Mas ainda assim tem alguém que entra lá e enche teu saco. Tem. E que Vamos bom. falar um pouco sobre... Vamos lá falar um pouco sobre hater, então? Vamos. Não existe lover se não tem hater. Você não consegue ter a dimensão de que você realmente, a tua mensagem realmente chegou se você não tem hater. Evidente que existem níveis de hater. Outro dia um cara criou um perfil falso, e eu sei que foi um cara, em nome de uma mulher CEO. E por que ele criou um perfil falso? Porque eu bloqueei ele. E eu bloqueio muita gente quando eu não quero discutir muito. Quando não é muito agressivo, quando tem xingamento, globo lixo, essas bobagens, eu já bloqueio direto. Ou quando o cara fala assim, isso aqui não é Facebook, isso aqui é LinkedIn, eu já bloqueio direto. Porque eu aprendi a não bater boca. Porque tem muita gente boa, como você, por exemplo, que está lendo os comentários. E uma escorregada que eu posso dar vira print. E esse print vai parar nos meus stakeholders e vai me queimar. Então, para que isso não aconteça,
eu bloqueio, eu neutralizo aquela conversa e acabou. Se é uma coisa que eu não gostei do teu texto, isso aí tudo bem. Eu até argumento, se não gostou e eu errei, eu volto atrás. Então não tem importância. Agora, as redes sociais ganham uma proporção de agressividade que as pessoas não medem, e o LinkedIn não tinha isso. Porque o hater do LinkedIn, ele é o hater mais burro que tem. O hater do LinkedIn, ele é burro, porque aparece a foto, aparece onde ele trabalhou, onde ele trabalha, quer dizer, é uma vergonha alheia que ele passa em público, como toda rede social. Mas no LinkedIn, ele está colocando toda a empresa dele em risco. E hoje, como aconteceu com a Gabriela Pugliese, as pessoas estão marcando as empresas. Vem cá, vocês vão aceitar que uma blogueira que representa o rosto de vocês da marca está nesse momento juntando pessoas? A Seara, se eu não me engano, já postou, não representa, está fora do nosso negócio, já no Instagram. Então as pessoas estão marcando as empresas. O que eu fiz? Eu coloquei um post criticando a carreata a favor do Bolsonaro. Faz umas 3, 4 semanas. Obviamente. Marco, eu vou te fazer uma pergunta super difícil agora. Não fica bravo comigo. Não. Se a Pugliese estiver assistindo e ela contratar a Tauil Comunicação, ela quiser contratar, dá para reverter? Você aceitaria um cliente que errou? Já aceitei muito cliente que errou. Já aceitei muito cliente que errou. Mas eu aceitaria no sentido de fazer, então, ela aceitaria, dependendo do tema, mas eu agiria como agem todas as gestões de crise. Ela vai ter que, de verdade, não apagar como ela fez o perfil, nem entrar com o perfil do cachorro depois. Ela vai ter que, de verdade, propositivamente, transparecer que ela realmente entendeu o que aconteceu. E se dispor a ir para a linha de frente e ouvir impropérios e debater com essas pessoas e fazer um movimento contrário para justamente fomentar coisas que estão. Agora, existem coisas e coisas. Uma coisa é uma besteira nesse nível, que eu não acho que seja reversível, porque não foi reversível, mas acho que ela pode reduzir danos. E outra coisa é você ter uma empresa que rouba, ou você ter uma empresa que um cara que mata. Eu não sou advogado para defender lados muito extremos, muitas vezes onde é possível. Eu sou comunicador, mas eu parto do princípio em que é possível. Então, por exemplo, seria possível reverter uma Samarco? Acho que não. Não sei se eu pegaria, de verdade, porque aí está falando de um negócio que é muito agressivo, muita morte, tinha sinais e tal. Então, a Gabriela Pugliese, ok, assim, ela errou mesmo, mas até onde eu sei, ela não matou ninguém. Quer dizer, espero que não, né, com isso, mas ela não matou ninguém. Então, existem reversões e reversões. Se vai respingar. Eu fiz essa pergunta porque todos nós podemos errar em algum momento. Mas tem erros e erros. O erro dela é uma coisa, o erro de uma Samarco é outra. Entende o que eu estou falando? Eu acho que o erro de alguém que está comprovadamente desviando dinheiro público, que poderia ir para um hospital, tanto que eu nunca fiz político, é uma coisa. O erro de quem fez uma besteira na gestão e tentou mesmo, em algum momento, é outra. Outro dia eu conversei com uma médica que fez um procedimento errado. E feriu uma paciente. E ela queria fazer uma gestão de crise. E eu perguntei para ela, mas você tinha autorização para fazer isso? Isso aí podia ser feito na tua clínica? Ela falou, não. Então, tá. Você não pegou. Então, é isso. Um resumo de como tratar o hater. O resumo de como tratar o hater, ao meu ver, é tratar como ele gostaria de ser tratado. Né? A gente tem que parar de medir os outros, Joseph, pela nossa régua. A gente sempre trata o outro como a gente gostaria de ser tratado. Está errado. Isso no bom e no ruim. Então, o hater quer ser tratado como? O que alimenta o hater? Atenção. Ele precisa de atenção. Então, não dá alimento para o hater, você não faz ele crescer. Você não rebate. É difícil. Você não rebate, não conversa. Se ele falar uma besteira, você não curte, não comenta. Ignora, porque isso dói mais nele do que na gente. Segundo ponto, se falar palavrão, se vier depositar lixo no teu quintal, neutraliza. Primeiro você seleciona para denunciar ele para a rede e depois você bloqueia. Se ele pirar, como esse cara que eu falei que criou um perfil fake e me marcou em várias coisas, marcou Nespresso, marcou HSM, marcou Jovem Pan, como vocês aceitam? Eu bloqueei, eu não quis bater boca, era nitidamente perfil fake. Mas se um dia alguém, como já aconteceu, realmente me calunia, sei lá, ou me difama, então, você espalha fake news, você não sei o que lá, eu printo o comentário primeiro e mando para a pessoa. E falo, ó, estou te acionando com advogados, essa é a prova que você me difamou. Eu nunca tive uma resposta, vai fundo. Sempre desculpa, meu Deus. Porque, cara, a internet é uma terra com lei. Liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. Muito legal.
eu abri o Init Day de hoje falando sobre anticarreira. E você, putz, tem uma mentalidade anticarreira antes de eu ter escrito o livro. Ah, que isso. E a gente se encontrou na saída do evento quando veio o Yuval Harari, alguns meses, Não, acho que não foi em foi. novembro. Não foi. A gente se viu a primeira vez num evento que eu apresentei lá no Tomiotaki. Isso. Era um Não, evento. mas aí eu já estou falando do nosso último encontro pessoal, agora Ah, em tá bom, tá novembro, bom. Sim, no Yuval Harari. sim. E aí, o que nós dois estávamos falando é, caramba, a gente está fazendo um monte de coisa. Você falou, Uhum. tô cansado. Eu falei, caramba, eu também. Eu continuo, tá? Cansado. Desde aquele dia. Conta todas as coisas que você faz e como é que essas coisas entraram na tua vida, esse teu portfólio de trabalho, qual o Legal. significado de cada um, como um alimenta o outro e como todos eles te alimentam espiritualmente e prato na mesa da tua família também. A gente tem quantos minutos ainda no total? Temos 8. 8 minutos. Então, vou ser rápido. Eu sempre acreditei que a constante na minha vida era a mudança. Sempre falei isso, sempre verbalizei. De uns anos para cá, eu percebi que a constante na minha vida é o desafio. Porque toda vez que eu estou em alguma coisa, eu pego outra. E aí eu acho que assim, não é que eu enjoo, mas eu realmente preciso me alimentar de desafio. Quando eu falo desafio, é desafio mesmo. Então, por exemplo, quando estava tudo bem no Estadão, eu procurei ir para a rádio. Quando estava tudo bem na Band News, eu procurei sair e montar um negócio. Quando eu fazia 5 anos de empresa, hoje ela tem 10. Eu queria fazer alguma coisa ainda mais autoral. E aí comecei a escrever no LinkedIn. Pintou o Top Voices, que é uma lista que o LinkedIn escolhe de pessoas que engajam. E eu usei aquilo para o bem. Fui parar até no livro do Marcelo Nóbrega. Então, assim, comecei a criar em cima disso sempre oportunidades para cair para cima. Nem todas remuneram financeiramente. Mas eu acho que o dinheiro, ele assim, além de ser uma consequência e uma plantação que vem, às vezes, no médio prazo ou até no longo prazo, ele não alimenta a alma. O dinheiro não alimenta a alma. O que alimenta a alma é conhecimento e troca, é doação, é caridade. Quando eu falo caridade, eu fico muito tranquilo em fazer, porque um dos grandes pilares, depois que eu comecei a escrever no LinkedIn, pintou a Rádio Globo, aí fui convidado para ser comentarista na Rádio Globo, um projeto que foi ótimo, acabou depois de 1 ano e meio. Aí eu saí da rádio, no meio da Rádio Globo, eu fui bater na porta da Época Negócios, com a Sandra Botti, dizendo, olha, posso escrever aqui? Eu tenho muita vontade. Ela falou, sim. Então eu faço 4 colunas por mês, uma por semana, é um puta desafio, né? 4 artigos por mês, estou há mais de 1 ano. Aí quando eu estava lá na Época Negócios, falei, putz, aí consegui ter uma abertura com a revista HSM Management. Para mim, a HSM é um maior hub da América Latina em educação corporativa, é uma chancela, um carimbo de ouro, e eu consegui, e eu pedi para estar lá dentro. Quer dizer, eu peço as minhas oportunidades. E aí eu fui bater na porta da Jovem Pan com uma ideia de podcast, e a coisa está crescendo. Então, assim, acho que tudo que a gente faz, primeiro você precisa querer e demonstrar que você quer. Então, todas essas chancelas, todos esses carimbos me dão 3 coisas. Credibilidade, porque uma coisa é eu falar de mim, outra coisa são os outros me validarem. Segundo, me dá excelência, porque os públicos desses lugares todos exigem uma comunicação de excelência, e eu faço questão de me doar, então me toma tempo, me toma energia, menos tempo com a família do que eu gostaria, mas me alimenta a alma. E terceiro, Vou te fazer um comentário que uma grande amiga, a Carol, do IFL de Belo Horizonte, ela me ligou, tipo uma quinta, 11h55 da noite, mandou um WhatsApp antes, super educado, falou, olha, eu queria te pedir um favor. Eu falei, caramba, eu já tô indo para BH amanhã, tipo, no primeiro voo. Queria te fazer um convite, né? Eu falei, eu já tô indo participar dessa discussão de IFL Brasil e tal, né? Dessa reunião dos IFL de cada cidade. Mas que convite que ela pode me fazer? Minha passagem está comprada, ela já sabe que horas que eu chego no aeroporto. Falou, eu queria te convidar para mediar um bate-papo com Vicente Falcone. caramba, Aí eu falei, caramba. caramba. Aí ela falou, não, mas você sempre se sai bem, assim, né? Falando em público, nas mediações. Aí eu falei, Carol, você não visita a minha cozinha, você não sabe o número de horas que eu me preparo para cada uma das coisas que eu Que bom faço. ter falado isso. Que bom ter falado isso. Eu acordei mais cedo, peguei o livro do Falcone que estava aqui, assinatura do YouTube para poder fazer download para ficar ouvindo todas as palestras dele no táxi, na espera do voo, durante o voo, no Uber quando eu cheguei lá, fazendo check-in.
porque eu tinha que chegar já muito aquecido Sim. para ter uma conversa muito boa. Então, fala um pouco sobre isso que você gostou. Essa é a frase que eu usei uma vez num artigo, que não é minha frase, evidentemente, mas eu usei num artigo de Época Negócio. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. A gente tem mania de falar, eu me ferro sempre, ele só se dá bem. Olha o Joseph lá fazendo o Vicente Foco. O cara não sabe que você acordou, o cara não sabe o quanto você trabalhou, os anos de preparação. Então, quando falam assim para mim, pô, mas você escreve um texto em 15 minutos? Eu falo, não, são 25 anos e 15 minutos. Porque, cara, é uma preparação de uma vida para você chegar e fazer fácil, entre aspas. Acontece com a gente, não, mas tudo bem, me manda só um candidato, não dá para fazer um desconto, de repente você já conhece, sim, estou trabalhando há 15 anos para conhecer esse Claro, candidato. claro, claro. Então, assim, Joseph, o que, que eu vejo? Eu acredito que iniciativas como a sua hoje, e de todos aqui que estão apoiando, né, a Vision, a HSM Management, HSM Management, e todos aqueles que se propõem a, neste momento, se doar conhecimento, dinheiro, um telefonema para alguém idoso, uma cesta de comida, máscara para o porteiro, álcool gel para a moça que está em casa, não demitir se possível, foi o que eu fiz na minha agência. Então, assim, tudo que você puder fazer neste momento para cooperar, para se adaptar, para inovar e para transformar, vai fazer com que você durma tranquilo. Isso é legado. O legado está nisso, não está na pilha de dinheiro que você monta, no dinheiro que você tem no banco. Meu pai morreu faz um mês e meio, a gente não pode nem se abraçar no velório. Nem um abraço coletivo eu consegui dar. Então, quer dizer, você não leva nada, nada. O que você leva são as memórias e as coisas que ele deixou. Ele deixou alguns boletos para eu pagar e esse nariz aqui. Boleto não, ele deixou muita coisa boa. Cara, e um DNA privilegiado, porque a tua inteligência é incrível,